Sessão plenária do júri do processo 071-1136-36-2023. Réu é Pedro Henrique Lima dos Santos, assistido pela Defensoria Pública. Passo a oitiva da vítima. Por favor, diga seu nome completo, sua idade e sua atividade profissional. Camila Ramalho Grangeiro, 36, e atualmente não estou trabalhando. Ok. Você tem constrangimento de falar na presença do acusado? Não. Ok. Eu passo a palavra, então, ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhora Bom Camila. dia. Camila, me diz uma coisa. Sua família tem quantos filhos, quantas irmãs, irmãos? Somos 5, São contando 5? comigo. Vocês são aqui de Brasília mesmo? Sim, É. A senhora, quando criança, teve convivência com o pai e com a mãe? sim, Sim, foram presentes? sim. Como é que era o relacionamento do seu pai com a sua mãe? Tranquilo. Tranquilo? Seu pai era uma pessoa tranquila? Sim, Não era agressivo, nem nada? nunca. Não? Uhum. Tá. A senhora sempre foi moradora do Guará? Não. Não, a senhora passou a morar aqui em que ano? Ah, não me recordo. Mas já tem muito tempo já? Tem. Tem? E a senhora tem filhos? Tenho. Quantos? 2. 2 filhos? Qual a idade deles? 19 e 15. 19 é o quê? Menino, menino? Menino. Menino? Aham. E de 15 é o quê? É Menina? a menina. É a menina. É a Uhum. Ingrid. É. Tá. Eles são frutos de um relacionamento com outra pessoa Sim. que a senhora teve? Uhum. Com essa pessoa a senhora foi casada há quanto tempo? Uma, 13 anos. Durante 13 anos. Ele é o pai dos seus 2 filhos? Não, só Não? da Ingrid. Só da Ingrid. Isso. Tá. É o Wendel, o Isso. nome dele. Aham. Então a senhora foi casada com o Wendel durante 13 anos. Isso. Esse foi o relacionamento mais longo que a senhora teve, Sim. né? Uhum. Com o pai do seu filho mais velho, a senhora chegou a morar? Não, Não? Só com o Wendel. só com ele. Tá. E como é que era o relacionamento da senhora com o Wendel? Eu tenho que responder? Era um relacionamento difícil? É um relacionamento. Era um relacionamento. Mas tinha agressões? A senhora já chegou a ser agredida por ele? Chegou a registrar alguma ocorrência policial por conta de alguma coisa que ele tenha feito com a senhora? Alguma violência física, psicológica? Sim, Tá. Foi esse o motivo da separação do Wendel? sim. Tá. E quando a senhora se separou do Wendel, foi em qual ano? Foi o ano passado? Foi ano passado. 2023? Ou foi 2022? Eu acredito que tem, como tem, eu acredito que tenha 2 anos que eu me separei. Aham. É mais ou menos isso. Um ano Tá, e pouco. certo. E o Wendel, ele aceitou bem o fim do relacionamento ou ele ainda ficou tentando reatar o relacionamento com a senhora? Tentou voltar. Tentou voltar? Sim. A senhora chegou a tentar ficar com ele algumas vezes para ver se dava Não, certo? Não. Não quis mais. não, Tá. A casa onde a senhora ou morava é própria da senhora mesmo? não, Não. não. E aí a senhora ficou com quem? Com a sua filha? Só a senhora e Sim. sua filha? Aham. Tá. O seu filho mais velho mora com a senhora? Mora com a minha irmã? Com a sua irmã? Sim. Tá. E aí, quando é que a senhora conheceu o Pedro? A senhora lembra o mês, o ano? Mês, acredito que foi em janeiro, sei lá. Em De janeiro? 2022, não sei. Peraí, não lembro. Tá. Esse fato que aconteceu com a senhora aqui, ele ocorreu no dia 26 de novembro do ano passado, 2023. 2023. Fazia quanto tempo que a senhora estava junto com o Pedro? 5 meses. 5 meses. Então a senhora começou o relacionamento com ele ainda em 2023. 2023. Pelas datas daqui, né? Porque novembro foi o que aconteceu com a senhora, o Aham. episódio aqui. Então, há 5 meses a senhora tinha começado um relacionamento. E a senhora conheceu o Pedro aonde? Numa casa de uma conhecida. Uma conhecida. Hum. A senhora lembra o nome dessa pessoa? Não, Não? É a Thaísa? não. Não? Tá. Certo. E aí, vocês começaram a namorar? Como é que foi o início do Foi, namoro? a gente começou a namorar e já logo a gente já foi morar junto. Certo. Mas a senhora tinha a sua casa, tinha o seu aluguel, e ele foi morar Tinha? com a senhora? Sim, Certo. Ele morava onde, a senhora sabe? na 30. Na 30? 34, acho. Ele morava com os pais? Sim, Na 34. E aí isso. ele passou a residir com a senhora. Sim, Em qual quadra?
Na 40. Na 40. Aham. Morava nessa casa, era casa ou apartamento? Apartamento. Esse apartamento, a senhora, sua filha e o Pedro passou a morar com vocês. Sim. Mas ele ficava direto, já como se fosse um companheiro da senhora? Sim. Já? Já assim, logo no início? Logo no início. Logo no início do relacionamento. Aham. Tá. O que que o Pedro fazia da vida? Com o que que ele trabalhava? Ele fazia bico Uhum. como pedreiro, aí depois eu ajudei ele a gente a procurar outras vagas de emprego. E aí ele conseguiu um outro emprego que a minha irmã indicou ele, né? Tá. Aí foi onde ele começou a trabalhar em Taguatinga. Certo. Nessa época a senhora estava trabalhando? Estava trabalhando. 2023, a senhora estava fazendo o quê? Eu era secretária de uma loja de ar-condicionado. De ar-condicionado. Essa loja era aqui no Guará mesmo? Não, Não? Vicente Pires. Vicente Pires. Aham. Tá. Então nessa época a senhora estava trabalhando nessa loja. Sim, A senhora tinha seu salário, tinha sua renda? sim. Tá. A senhora era independente financeiramente do Pedro nessa época? Eu dependia dele para pagar as contas também, que só o meu não dava. Tá. O Wendel, ele pagava alimentos para sua filha, para Nada, Ingrid? Não. nada. Não. Certo. E durante esses 5 meses que a senhora conviveu, coabitou ali com o Pedro, como é que era o relacionamento de vocês? Um relacionamento super tranquilo. O que eu procurei durante anos, eu tinha encontrado nele. E ele não era uma pessoa agressiva, não falava alto, era bastante atencioso, carinhoso. Quando recebia dinheiro, era todo na mão, na minha mão. Preocupava com as contas igual a mim. E falava o tempo todo que queria crescer junto comigo e que a gente ia crescer, que a gente ia ser feliz. A gente já era muito feliz. Não é à toa que eu fui o procurar depois do acontecido, Tá. porque eu acredito nisso A senhora gosta bastante dele, né? bastante. Tá. Mas durante o relacionamento, não teve nenhum episódio que ele chegou a lhe agredir, lhe Não, ameaçar? não, Não? não. É? A Ingrid nunca presenciou nada aí dentro de casa? De A agressão, você senhora fala? de agressão, de briga, Não, de não, de possessividade. briga. É? Briga normal, A como Ingrid qualquer chegou casal a Ingrid tem. chegou a quebrar um copo no Pedro? Não que eu me lembre. A senhora não se recorda desse Não me episódio? recordo. Não, Que ela relatou isso aqui pra gente. não me recordo. A sua filha não vivenciou nenhum episódio de violência durante o período que a senhora teve relacionamento com o Pedro? A não ser eu agredindo ele. Ah, é? Uhum. Nenhum tipo de violência psicológica? Por exemplo, do Pedro ter jogado álcool nele, pelo dito que ia se queimar, ia Não me botar fogo. recordo. Ela não lembra, Não, não lembra. não. A Ingrid também mencionou isso no depoimento dela. É, Isso não aconteceu? Ou a senhora não não que eu se me lembra? lembre. Então vamos partir pro fato. A senhora ficou com alguma sequela neurológica decorrente das severas agressões que a senhora sofreu na cabeça por parte do Pedro? Não, De esquecimento? Não? não, A senhora tem dificuldade de lembrar datas? não. Não? E, por exemplo, no começo aqui a senhora falou pra gente que acreditava que tinha começado a se relacionar com o Pedro em 2022. E aí eu passei para a senhora a data do fato, foi 26 de novembro de 2023, e a senhora falou, então foram 5 meses antes disso. Ou seja, foi 2023. Hum. Então a senhora não ficou com nenhuma sequela, nenhuma dificuldade de se lembrar Não, de episódios, não, de maneira. é. A senhora se lembra da agressão em si? Não, Ou porque apagou da sua memória? não apaguei da minha memória. A senhora não se Eu lembra de nenhum quis detalhe? apagar, eu apaguei. Tá, tá. Então a senhora não. Não é que a senhora não se lembra, é isso? A senhora se lembra, mas não quer falar sobre o fato. Sim, É isso. Tá, tá certo. A senhora tem certeza que a senhora não se lembra de nenhuma agressão anterior do Pedro à senhora? Como, por exemplo, esganadura? não, Não? não. Tá certo. E atualmente a senhora tem interesse de manter o relacionamento com ele, Sim, ainda que ele esteja preso. sim, Ok.
Tá certo. E em relação à Ingrid, como é que ela tá? Ela Tá continua bem? residindo com a senhora? Sim. É. Uhum. Ela fez algum acompanhamento, algum tratamento psicológico depois do episódio? Não, Não? não, A senhora chegou a encaminhar ela? Porque consta aqui que havia encaminhamentos aqui da polícia, do... não. Não Não? foi atrás, não. A senhora não foi atrás? Eu Não foi levá-la? perguntei, não. Eu perguntei para ela se ela queria algum acompanhamento que seria bom para ela e tudo. Eu disse, não, não quero. É, Quero. a Ingrid chegou a contar para a senhora que ela foi agredida pelo Pedro no dia que o Ela Pedro falou que agredia não a foi senhora? agredida. Ela disse que na hora, que quando depois, que ela falou que tinha sido agredida, mas ela disse que não foi agredida. Ela disse que ele a empurrou. Até porque se ele tivesse dado um soco nela, tinha com certeza é, é, tirado, saído do lugar o maxilar dela. Uhum. A senhora chegou a ter acesso ao processo? Não, A senhora chegou a acompanhar sua filha no IML quando ela fez o laudo de exame de corpo de delito dela? fui junto com ela. Foi? Ela ainda estava com o rosto inchado? A senhora se lembra? Tava. Tava. Uhum. E ela chegou a dizer se esse rosto inchado era decorrente da lesão que ela sofreu por parte do Pedro? Ela falou que ele tinha empurrado ela, que foi Uhum. empurrar ela, e o cotovelo bateu no queixo. Aham. Ela chegou a dizer para a senhora se ela tentou salvar sua vida enquanto o Pedro lhe agredia, enquanto a senhora estava no chão chutando sua cabeça? Não, Ela não chegou a dizer isso para a senhora. não, Tá certo. Então tá bom, dona Camila, não tenho mais perguntas. Muito obrigado. por nada. A defesa tem perguntas? Bom dia, dona Camila. Bom dia. Meu nome é Ronan, sou defensor público. Eu queria saber qual que é o seu estado civil hoje com o Pedro. Eu sou casada com ele. E esse casamento se deu quando? Depois de todo o acontecido, eu fiz a união estável com ele. Dona Camila, a gente está aqui, né? É um fato que aconteceu, que a senhora foi agredida, né? Mas a gente percebe que também que a senhora gosta do seu Pedro, tanto é que esse casamento aconteceu posteriormente. Uhum. E a senhora visita ele na unidade prisional? Visito. Eu queria saber da senhora como é que, evidentemente, é um fato ruim, grave, né? Mas eu queria saber como é que a senhora percebe esse pós. Como é que hoje a senhora vê, olhando para trás, o que aconteceu e o que que a senhora tem como perspectiva do daqui para frente? É o seguinte, o Pedro, como eu disse, ele sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito calmo, muito atencioso, tudo que uma mulher espera de um homem, o Pedro é. E depois de todo esse acontecido, não é só porque ele está lá dentro. A gente sente, a gente vê. É convivendo que a gente vê. E eu vejo que realmente teve um arrependimento. Eu acredito que teve um arrependimento. E o jeito dele tratar, a emoção de todas as vezes que eu vou, o olhar dele, tudo isso eu percebo. Até mesmo um oi, um bom dia, isso tudo faz a diferença. Você percebe. E o que eu pretendo, e que já falei para ele, é me casar, é montar um negócio para nós dois, é viver uma vida, entendeu? O que passou, passou. Tudo passa, tudo passa. E o que eu pretendo com ele, que eu já falei, e que eu acredito que seja o mesmo sentimento dele também, é de vivermos juntos, casarmos. Eu tenho um sonho de casar na igreja com ele, de montar o nosso negócio, como eu já disse, da gente viver juntos, cuidar da filha dele, cuidar da minha, da gente estar ali, um pelo outro, como a gente sempre foi. A gente sempre foi um pelo outro, em tudo. E é isso que eu quero e acredito que ele também quer. E eu vou lutar por isso. Tá certo. Obrigado, Camila. Nada.
Temos perguntas mesmo. Os jurados, se quiserem, podem fazer perguntas para a vítima, mas se forem fazer, façam por escrito, tá bom? Na mesa de vocês tem aí papéis que vocês podem escrever as perguntas, tá? E assim que, se tiver perguntas, eu faço diretamente aqui para a vítima. Então, algum jurado tem perguntas para a vítima? Não? Então tá bom. Só um detalhe, lá no presídio ninguém falou sobre a medida protetiva, que você não poderia visitar por conta da medida protetiva, não teve nenhum. Não, Mas no início teve. sim, No início você foi pedida. sim, Depois disso, não. não. Ok. Então está encerrado o depoimento. A senhora está dispensada. Obrigado, bom dia.